Bem-vindo ao estudo da Bíblia. Iniciaremos um estudo sobre os Evangelhos, capítulo a capítulo, para aprendermos mais a respeito de Jesus e de sua obra redentora. Estudar as Escrituras é algo maravilhoso, então espero que possamos ser edificados, e assim, estarmos aptos para toda boa obra. Que o Senhor nos dê graça e capacidade de entendimento. Estudo sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 ao 17. Genealogia. Pode ser que pareça ao leitor moderno que Mateus escolhe uma forma muito estranha de começar seu evangelho. Pode-se pensar que confrontar de entrada o leitor com uma longa lista de nomes é um procedimento muito pouco afortunado. Mas para um judeu, esta genealogia era uma forma natural de começar, interessante e até poderia dizer-se essencial, tratando-se da história da vida de um homem. Os judeus se interessavam muito nas genealogias. Mateus denomina esta seção livro da genealogia de Jesus Cristo. Esta frase, era bem conhecida pelos judeus, significa o registro da ascendência de um homem, com algumas poucas notas explicativas onde estas eram mais necessárias. No Antigo Testamento, frequentemente encontramos listas das gerações de homens famosos. A razão deste interesse nas ascendências familiares é que para os judeus, a pureza racial era de suma importância. Se alguém possuía mistura de sangue estrangeiro, perdia seu direito de chamar-se judeu e membro do povo de Deus? Além disso, os sacerdotes eram obrigados a apresentar uma linha genealógica íntegra, a partir de Arão. No caso de contrair casamento, a esposa devia documentar sua pureza racial pelo menos por 5 gerações. Quando Esdras voltou do exílio na Babilônia para Israel, reorganizou o culto a Deus, e estava pondo em funcionamento novamente o sacerdócio, privou do direito sacerdotal os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, sobre a acusação de impureza, porque procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Esdras, capítulo 2, versículos 61 e 62. O Sinédrio era o encarregado de conservar os registros genealógicos. Herodes o Grande sempre foi desprezado pelos judeus puros, porque parte de sua ascendência era edomita. Podemos nos dar conta de que o próprio Herodes considerava importantes as genealogias, porque ordenou que se destruíssem os registros oficiais a fim de que ninguém pudesse demonstrar que possuía uma linha de antepassados mais pura que a sua. Esta passagem poderá nos parecer pouco interessante, mas para o judeu, era de suma importância, que se pudesse demonstrar a descendência abraâmica de Jesus Cristo. Além disso, deve notar-se que esta genealogia está cuidadosamente organizada. Forma 3 grupos de 14 nomes cada um. Trata-se de uma lista mnemotécnica, quer dizer, organizada de maneira a ser fácil memorizá-la. Sempre devemos ter presente que os evangelhos foram escritos muitos séculos antes do primeiro livro impresso. Muito poucas pessoas podiam possuir cópias manuscritas, e a única maneira de ter um livro para a maioria era memorizá-lo. Os hebreus não possuíam números em seu sistema de escritura, e usavam as letras como numerais, cada uma com um valor definido, como se representássemos o 1, mediante A, o 2, mediante B, o 3. Mediante C, etc. As consoantes da palavra Davi, em hebreu são D, W, D, então a D serve como número 4 e a W como 6. Portanto, D, W, D, representa a soma de 4 mais 6 mais 4. Ou seja, 14. Esta genealogia tem o propósito de demonstrar que Jesus é filho de Davi, está organizada de maneira que fosse fácil memorizá-la e, deste modo, poder tê-la sempre à mão, cada vez que fosse necessário. A organização desta genealogia é de caráter simbólico. Representa certas características da totalidade da vida humana. Está dividida em 3 seções, que correspondem a 3 etapas importantes da história judia. A primeira etapa culmina com Davi. Davi foi o homem que fez de Israel uma nação e converteu os judeus em uma potência mundial. A primeira seção leva a história até o momento do maior rei dos judeus. A segunda seção vai até o exílio em Babilônia.
É a etapa que registra a vergonha, tragédia e desastre da nação hebreia. A terceira seção chega até Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a pessoa que liberou os homens de sua escravidão e os resgatou de seu desastre, em quem a tragédia se converte em triunfo. Estas três seções representam três etapas da história espiritual da humanidade. 1. O homem nasce para a grandeza. Deus criou ao homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O homem foi criado à imagem de Deus. O sonho de Deus para o homem era um sonho de grandeza. O homem foi feito para a comunhão com Deus. Foi criado de tal maneira que pudesse chegar a ser parente de Deus. 2. O homem perde sua grandeza. Em lugar de ser servo de Deus, o homem se converte em escravo do pecado. Usou o seu livre-arbítrio para desafiar e desobedecer a Deus, em vez de usá-lo para entrar em comunhão e amizade com Ele. Converteu-se em um rebelde contra Deus, antes que em seu amigo. Fazendo uso de seu próprio arbítrio, o homem frustra o intuito e o plano de Deus para a sua criação. 3. O homem recupera sua grandeza. Mas até então, Deus não abandona o homem, nem o deixa entregue à sua própria sorte. Deus não permite que o homem seja destruído por sua própria loucura. Até nessa situação, não se permite que o final da história seja trágico. Deus enviou seu Filho ao mundo, a Jesus Cristo, para resgatar o homem do pântano do pecado, no que estava perdido, e libertá-lo das cadeias do pecado, com que ficara aprisionado, para que, através dele, o homem pudesse recuperar a comunhão com Deus que tinha perdido. Nesta genealogia, Mateus nos mostra como se obtém a grandeza majestática, a tragédia da liberdade perdida, a glória da liberdade restaurada. E esta, na misericórdia de Deus, é a história da humanidade, e de cada homem individualmente. Esta passagem sublinha duas coisas especiais a respeito de Jesus Cristo. 1. Sublinha que era filho de Davi. Em realidade, a genealogia que encontramos no Evangelho foi composta principalmente para demonstrá-lo. É um fato que o Novo Testamento afirma repetidas vezes. Paulo fala de Jesus como a semente de Davi, segundo a carne. Romanos, capítulo 1, versículo 3. O autor das epístolas pastorais insiste com os homens a recordarem que Jesus Cristo, da semente de Davi, foi ressuscitado dentre os mortos. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 8. O autor do Apocalipse ouve Jesus Cristo dizer: eu sou a raiz e a linhagem de Davi. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. No relato evangélico, Jesus recebe em repetidas ocasiões o título de Filho de Davi. Depois da cura do homem que fora cego e surdo, o povo exclama: é este, porventura, o Filho de Davi? Mateus, capítulo 12, versículo 23. A mulher de Tiro e Sidom, que desejava ajuda de Jesus para sua filha, chama-o: Senhor, Filho de Davi. Mateus, capítulo 15, versículo 22. Quando Jesus entrou em Jerusalém pela última vez, a multidão o aclamou de Filho de Davi. Mateus, capítulo 21, versículos 9 e 15. Temos aqui algo de grande significado. É evidente que eram as multidões, o povo, os homens e mulheres comuns, os que o reconheciam como Filho de Davi. Os judeus eram um povo que esperava. Nunca tinham esquecido, nem podiam esquecer, que eram o povo eleito de Deus. Embora sua história tenha sido uma longa série de desastres, embora nesse preciso momento, fossem um povo subjugado. Eles nunca esqueceram seu destino. O sonho dos judeus era que viria ao mundo um descendente de Davi, que os conduziria à glória que lhes pertencia por direito próprio. Quer dizer, Jesus é a resposta aos sonhos dos homens. É verdade que com muita frequência os homens não o entendem assim. Veem o cumprimento de seus sonhos na riqueza, no poder, na abundância material e na realização das ambições que entesouram.
Mas se alguma vez tem que realizar os sonhos humanos de paz e beleza, de grandeza e satisfação, isso será possível somente em Jesus Cristo. Jesus Cristo e a vida que ele oferece é a resposta aos sonhos dos seres humanos. Porque o homem, porque é filho da eternidade, vive preso por seus sonhos. E o único caminho que conduz à sua realização é Jesus Cristo. 2. Esta passagem enfatiza também o fato de que Jesus era o cumprimento das profecias. Nele, se realiza a mensagem dos profetas. Hoje tendemos a atribuir pouca importância à profecia. Não nos interessa verdadeiramente procurar no Antigo Testamento aquelas palavras que prenunciam o que se cumpre no Novo Testamento. Mas a profecia envolve uma grande verdade eterna, ou seja, que o universo é uma ordem planejada, que um propósito e intuito divino sustenta, que Deus deseja que ocorram certas coisas e age para que sua vontade se cumpra. É possível que não usemos a profecia da mesma maneira como fizeram nossos pais, mas por trás do fato da profecia, está a verdade eterna de que a vida e o mundo não são caminhos sem destino, pelo contrário, se dirigem à meta proposta por Deus. O mais extraordinário desta genealogia são os nomes das mulheres que aparecem nela. Não é comum que nas genealogias judias apareçam os nomes das mulheres. A mulher não exercia direitos legais, não era considerada como uma pessoa, mas uma coisa. Era simplesmente propriedade de seu pai ou de seu marido, e estava obrigada a fazer o que eles quisessem. Na ação de graças matinal que o judeu proferia todos os dias, agradecia a Deus por não tê-lo feito gentil, escravo ou mulher. A simples presença de nomes femininos em uma genealogia é um fato surpreendente e extraordinário. Mas quando nos detemos a considerar quem eram estas mulheres e que coisas fizeram, sua menção se torna ainda mais surpreendente. Raabe, ela era uma prostituta de Jericó. Josué capítulo 2, versículos 1 ao 7. Ruth, nem sequer era judia, era moabita. A própria lei estabelece que não entrará amonita nem moabita na congregação do Senhor, nem até a 10ª geração deles. Não entrarão na congregação do Senhor para sempre. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. Ruth pertencia a um povo estrangeiro e odiado. Tamar seduziu deliberadamente a seu sogro Judá, e cometeu adultério com ele. Gênesis 38. Batseba, a mãe de Salomão, foi a mulher que Davi tomou de Urias, seu marido, valendo-se de uma imperdoável crueldade. Segundo Samuel, capítulo 11 e 12. Se Mateus tivesse procurado com maior afinco em todo o Antigo Testamento, não poderia ter encontrado 4 personagens mais indignos de ser antepassados de Jesus. Entretanto, há algo muito belo na menção destas mulheres. Aqui, no princípio de seu Evangelho, Mateus nos mostra de maneira simbólica qual é a essência do Evangelho de Deus em Jesus Cristo, ao nos dar testemunho de como as barreiras são derrubadas. 1. Em Jesus, a barreira que separa o judeu do gentio é derrubada. Raabe, a mulher de Jericó, e Ruth, a mulher de Moabe, encontram um lugar na linha direta dos antepassados de Jesus. Já figura que a grande verdade de que em Jesus, não há judeu nem grego. Aqui, desde o começo, afirma-se o universalismo do Evangelho e do amor de Deus. 2. Em Jesus, a barreira que separa o homem da mulher é derrubada. Em nenhuma genealogia comum apareceriam nomes de mulher, mas os encontramos na genealogia de Jesus. O antigo desprezo desapareceu, o homem e a mulher estão igualmente perto do amor de Deus e são igualmente importantes em seu plano. 3. Em Jesus a barreira que separa o santo do pecador é derrubada. De algum modo, Deus pode incluir em seus propósitos, e incorporar em seu plano para a história, até aquele que cometeu grandes pecados. Diz Jesus, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Aqui, ao iniciar o Evangelho, nos é dada uma insinuação da amplitude universal do amor de Deus. Deus pode encontrar servos em seres humanos diante dos quais o crente respeitável ficaria apavorado. Bem-vindo.